Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é sobre o estudo de fevereiro da revista Visão Missionária, do primeiro trimestre de 2021. E o tema do estudo é Marcas que Viram Marcos, escrito pela Juliana Vigil, que é presidente da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul. O estudo ele fala sobre as marcas que nós vivenciamos na nossa vida que viram marcos. E ela introduz esse assunto falando sobre uma poesia, um poema. E ela diz assim: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Essas palavras são do poeta gaúcho Mário Quintana, no início do meu poema predileto chamado A Vida. Assim como ao poeta, um olhar carinhoso e de apreciação pelas suas marcas podem lhe dar um outro significado, afinal, elas construíram a sua história. Apreciar a jornada, entretanto, nem sempre é fácil, já que a vida nos reserva surpresas que geralmente não se apresentam tão afáveis. E realmente, quando a gente para pensar, principalmente, né, nos dias que nós estamos vivendo, muitas de nós estamos passando por experiências bem traumáticas, bem tristes e nem sempre afáveis, como a autora da lição diz, mas que nós precisamos meditar nessas experiências que vão deixar a nossa vida marcada como marcos para que nós possamos nos lembrar dessas experiências, ainda que não sejam fáceis, ainda que não sejam boas, mas que nós possamos lembrar do aprendizado que essas experiências nos propiciarão. Porque com certeza, todas as experiências que nós vivemos, sejam elas boas ou mais aos nossos olhos, elas são uma grande fonte de aprendizado. E Deus usa com certeza essas experiências para nos ensinar, principalmente não só nos ensinar a vivermos a nossa própria vida, mas também a ajudar outras pessoas que passarão pela mesma experiência, principalmente as ruins. E a autora, ela nos propõe a examinar as marcas sobre uma outra ótica, não a ótica do pessimismo nem da tristeza. E ela nos fala aqui da experiência do autor do hino Sou Feliz com Jesus, o Horatio Gatz Spafford, e que ele vivenciou algumas coisas bem difíceis na vida dele. Ele perdeu o seu único filho, homem, para a morte, perdeu todos os seus investimentos imobiliários e também perdeu as suas 4 filhas que morreram em um acidente com navio. E quando ele estava indo de encontro à sua esposa em um navio, ele foi informado de que ele estaria passando pelo local onde houvera o acidente com as suas filhas. E a autora fala: ao ser informado de que seu navio estava próximo ao lugar que criam ser o lugar da tragédia, Deus lhe deu a poesia desse hino, Sou Feliz com Jesus. Sua experiência de dor foi ressignificada ao entender e responder ao chamado de Deus para fazer um lar para os órfãos em Jerusalém. Suas marcas se tornaram marcos de compaixão. Então, ao perder os seus filhos, ele foi tocado por Deus para que ele então construísse um lar para os órfãos em Jerusalém. Então, aquelas marcas se transformaram para ele marcos de compaixão. E a autora ainda nos dá mais alguns testemunhos na China sobre um treinamento de 20 líderes chineses do movimento Igreja nos Lares. E ela conta, dos 20, no caso missionários, 18 deles haviam sido presos por causa da sua fé em um Messias invisível. E foram justamente essas marcas na prisão
que os tornaram supervisores de 22 milhões de pessoas nas igrejas nos lares. Então, na verdade, as experiências ruins, né, que aqueles missionários sofreram na China, deu-lhes a capacidade de terem experiência o bastante para serem líderes de 22 milhões de pessoas. E ela ainda conta a história de uma outra mulher que relatou que, mesmo presa, impedida de ter acesso à Bíblia, recebia porções dela em pedaços de papéis para não ser pega, memorizava os textos bíblicos o mais rápido possível. Então, na verdade, ela ao ser presa, ela recebia em pedaços de papéis alguns textos bíblicos e ela decorava e se livrava do papel. Então, na verdade, as marcas, né, da fé dela se tornaram marcos de fé inabalável, porque ela gravou vários textos bíblicos naquele momento de dificuldade. E a autora ainda dá mais um testemunho. Ela fala sobre a oração de uma mãe que ouviu de sua filha, já depois de casada, que ela era molestada desde os 4 anos de idade pelo seu cunhado. Sua primeira reação foi orar pela causa do mal causado por aquele homem, que ela entendia e ela aprendeu, né, que muitos molestadores também foram molestados e foram vítimas de abuso na infância. E não é natural para uma mãe orar por aqueles que molestaram seus filhos, mas percebi que ele nunca mudaria se Deus não curasse suas prováveis e antigas feridas. Suas marcas, a exemplo de Jesus que orou por seus inimigos, tornaram-se marcos de perdão incondicional. Então, aquela mãe, ao descobrir que a sua filha foi molestada durante muitos anos quando criança, fez com que ela tivesse o desejo de orar pelo molestador, porque ela aprendeu que muitos molestadores também foram molestados e por isso tinham grandes também marcas difíceis na vida. E ela ela questiona, né? Afinal, quem mais vai orar por esse homem? Então, suas marcas, a exemplo de Jesus que orou pelos seus inimigos, se tornaram marcos de perdão incondicional. Ela conta ainda a história de uma mulher que procurou o cirurgião plástico com um pedido inusitado. Seu marido havia ficado com o rosto desfigurado em um incêndio na tentativa frustrada de salvar seus pais. Desde então, ele não permitia que ninguém o visse, tampouco sua esposa tinha permissão para se aproximar. O marido dela não ia querer que fosse lhe feita nenhuma cirurgia. Então ela disse para o médico: quero que desfigure o meu rosto para que eu possa ficar com ele. Se eu puder compartilhar sua dor, então talvez ele me deixe participar da sua vida novamente. Então a marca daquela mulher transformou-se num marco de amor incomparável. Na verdade, ela sabia que o marido dela não ia querer que o cirurgião consertasse, né, o seu rosto. Então ela pediu para que o cirurgião a desfigurasse, para que então o marido dela pudesse novamente perceber que ela estava sentindo a mesma dor que ele e aceitasse a sua companhia. Marcas sempre têm um peso e um preço. Pedro marcou a sua própria história com a negação de Jesus. Ao trair aquele a quem ele amava, momentaneamente sucumbiu às marcas e ao peso do fracasso. Vamos ler o texto bíblico que se encontra em Lucas 22, do 54 ao 62, que conta essa história. Então prendeu e levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje,
você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Então, a autora ela dá o exemplo de Pedro, que teve na sua vida, né, marcas profundas pelo peso do fracasso. E ela continua. Mas haviam outras marcas que sobressairiam as suas, e estas sim por um preço muito significativo. Redirecionaram sua vida e restauraram sua história. Açoites, cravos, pregos, lança, pecado. Todas essas marcas foram gravadas em Jesus para que ele fosse o marco na vida de Pedro. Jesus é a ótica pela qual conseguimos ressignificar nossas marcas. Para cada marca, um novo significado. E João 21, de 1 a 3, mostra essa mudança das marcas na vida de Pedro para um marco na vida de Pedro. João 21, de 1 a 3. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então, as marcas ruins que estavam sobre a vida de Pedro, da negação de Jesus, fez com que ele abandonasse o seu ministério e voltasse a ser pescador. Mas Jesus ressignificou aquelas marcas na vida de Pedro e elas se transformaram em marcos. Vamos ver João 21, do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Então Jesus ressignificou as marcas na vida de Pedro e transformou essas marcas em marcos. Ninguém melhor do que o pastor Jesus para lhe carregar no colo e cuidar da sua dor e das suas marcas. E nós vemos isso em João 10, 11, que diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sobre essa ótica, sobre os olhos de Jesus, nossas marcas se tornam marcos. E mesmo diante de um evento insolúvel, ele nos dá uma perspectiva diferenciada de quem podemos nos tornar. Segue-me, foi a ordem de Jesus a Pedro. Não há história sem marcas. As marcas de Jesus nos deram vida. E as suas, o que fará com cada uma delas? Não existe história sem marcas, mas nós podemos ressignificar essas marcas na pessoa do Senhor Jesus, transformando elas em marcos, que não só irão ajudar a nossa própria vida através do ensino apreendido com Jesus, como também nós poderemos ajudar a vida de outras pessoas. Eu tenho marcas na minha vida que me dão condição de ajudar outras pessoas que passaram, passam e ainda passarão pela história de vida que eu vivenciei no meu passado. Deus transformou as minhas marcas em marcos que me ajudam a ajudar outras pessoas. E você? O que você está fazendo com as suas marcas? Transforme as suas marcas em marcos e que a nossa vida, a minha vida e a sua vida sejam usadas por Deus para abençoar outras pessoas. E nós vamos terminar o nosso estudo com o Salmo 9, versículos 1 e 2, que será hoje a nossa oração. Senhor, quero dar-te graças de todo o meu coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
que em Jesus as suas marcas, as minhas marcas, se transformem em marcos que poderão ajudar outras pessoas a continuar prosseguindo nos caminhos do Senhor. Se você ainda não reconheceu a Jesus na sua vida e você carrega muitas marcas, permita que Ele entre no seu coração e transforme essas marcas em marcos, para que não só você alcance a felicidade plena em Jesus, mas que possa ajudar outras pessoas também. Receba Jesus como seu Salvador e transforme as suas marcas em marcos para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.